Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus continue sendo derramada sobre a sua vida. Que bom a gente poder estar juntos mais esse dia, mais uma semana a gente começando para refletir, para adorar o nosso Deus através do nosso culto matinal e você de forma individual fazendo esse culto na sua casa ou com sua família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça você crescer cada vez mais nele e que a sua família continue sendo direcionada pelo Senhor, guiada pelo Senhor. Irmãos, nós estamos vivenciando o mês de agosto, que é o mês de desafios e festividades também para a nossa igreja. Nós comemoramos o mês da juventude e tivemos nesse primeiro final de semana a conferência da juventude, onde foi trabalhado 3 dias o tema O Senhor do Tempo. E agora nós iniciamos com os preparativos para a festa de aniversário da nossa igreja. Nós iremos comemorar 61 anos de existência. E desde já eu quero convidar você a estar juntamente conosco. Nós vamos comemorar nos dias 28, 29 e 30. Serão os dias de comemoração do aniversário da nossa igreja. E você deve estar presente conosco. Se inscreva, participe com a gente e venha participar conosco desse culto de louvor e de adoração ao Senhor. Irmãos, e pensando também sobre isso, sobre o aniversário da nossa igreja, a gente queria desafiar os irmãos a pensar sobre qual a nossa missão no reino de Deus. Qual é a nossa missão enquanto igreja, qual é a nossa missão enquanto cristão. E eu queria exatamente pensar sobre isso com os irmãos, porque o nosso tema, o tema desse mês que a gente vai trabalhar no aniversário da igreja, vai ser Nossa Missão Ser Esperança. E isso está baseado no texto do capítulo 8 de Romanos, onde o apóstolo Paulo fala que a esperança é aquilo que nos move a ter certeza da glória futura que está revelada em nós. E está baseado na esperança que nós recebemos a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que pode nos garantir a vida eterna e a transformação da nossa vida. É isso que deve nos sustentar e que deve nos dar a alegria de que um dia não haverá mais sofrimento, não haverá choro, não haverá mais doença nem dificuldades na nossa vida, porque esse dia será o dia em que Jesus voltar e nos levar para morar ao lado dele. E isso deve dirigir os nossos passos, isso deve ser aquilo que deve trazer sentido para a nossa vida, porque nós vivemos aqui nesse tempo enquanto cristão, não diferente ao que Deus fez para a nossa vida, mas sim levando em conta tudo aquilo que Deus fez, a saber, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E sabemos que tudo isso aponta para a glorificação da nossa vida, para o dia final em que nós iremos sair desse mundo e nos encontrar com o Pai para viver eternamente com Ele. E pensando sobre essa perspectiva, irmãos, devemos entender que essa missão que a igreja recebeu é exatamente a missão de levar essa esperança também para aqueles que não têm a Cristo. A gente tanto de receber a esperança de Deus na nossa vida, como também de ser esperança para quem precisa, ser esperança para quem não tem esperança. E eu queria pensar com você hoje no texto que está lá a gente vai pensar no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 8 e 9, a gente lê o seguinte: Ora, o que planta, o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Essas aqui são as palavras do apóstolo Paulo quando ele exorta a igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto, na verdade, e os irmãos, essa carta que foi escrita aos irmãos em Corinto. E o apóstolo Paulo exorta eles, porque o foco deles, o foco do trabalho estava mudado. Eles haviam mudado o pensamento deles e a direção do seu trabalho para agradar homens, para agradar os apóstolos. E inclusive o apóstolo Paulo pergunta: nem Paulo e nem Apolo, pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão aquele que vai trabalhar conforme a vontade de Deus. E é por isso que ele diz que eles são cooperadores de Deus. E sabe, irmãos, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, de Apolo, nós devemos também sermos cooperadores do Senhor na obra que Ele nos chamou para que a gente cumpra a missão dele aqui na terra. E sabemos que essa obra é exatamente a obra da reconciliação,
a obra do chamado ao ministério do Senhor para a nossa vida. Você, irmão, deve ter no seu coração sempre a certeza de que Deus te chamou com uma obra específica. Deus te chamou para ser cooperador no reino dele. Deus te chamou para ser bênção para quem precisa. Deus te chamou para que você seja alcançado pela bênção da salvação, mas que também você leve outras pessoas a serem alcançadas pela bênção da salvação que um dia encontrou a sua vida. E, irmãos, nós não devemos ficar só para nós, como eu sempre digo aqui para os irmãos, ter esse sentimento de que a salvação do Senhor é só nossa. É um sentimento egoísta, é no mínimo ingratidão. E devemos sempre lembrar de que nós fomos chamados pelo amor de Deus para que a gente amasse outras pessoas. Os mandamentos do Senhor são resumidos em 2, amar e amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E é esse amor de Deus que nos alcançou, que nos desafia a também levar outras pessoas a serem alcançadas por esse amor. Um segundo texto que eu queria compartilhar com os irmãos é o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O apóstolo Paulo também escrevendo vai dizer: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, esse é o propósito do reino de Deus para a nossa vida. É que a gente reconcilie o mundo com Deus, é que a gente seja esse agente de reconciliação que traga paz entre os homens e Deus. E a missão é nossa, irmãos. A gente não pode entregar a outra pessoa, a gente não pode levar para outra pessoa. E enquanto igreja, eu queria começar esse período de celebração, já nessa semana que a gente está voltando agora os nossos pensamentos para comemorar 61 anos de existência. Eu queria que você refletisse comigo sobre a sua missão enquanto parte da Igreja de Cristo, sobre a sua missão enquanto cristão que forma esse grande corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor aqui na Terra. Qual tem sido a missão que você tem vivido na sua vida? Qual o propósito que você tem dado à sua vida? Será que você tem glorificado a Deus? Será que você tem cumprido o propósito de reconciliar o mundo com Deus? Saiba disso, irmão, você foi chamado para isso. Você foi chamado para reconciliar o mundo com Deus. Você foi chamado para ser esperança para aqueles que não têm esperança. Você foi chamado para trazer paz para aqueles que não têm paz. E essa é a missão do Senhor para a nossa vida. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Entenda isso. Você foi chamado para ser reconciliador. Você foi chamado ao ministério da reconciliação. Então, que Deus te abençoe com a bênção do discernimento. E que você entenda cada vez mais que você é um cooperador do reino de Deus. Aquele que coopera é aquele que trabalha, aquele que ajuda. E essa é a nossa missão. É ser cooperador de Deus. É a gente plantar, é a gente regar, sabendo que quem dará o crescimento será o nosso Deus. Aquele que é o dono, aquele que é o Senhor da lavoura, aquele que aqui trabalha para que as plantas cresçam, para que produzam, para que tenha frutos. E nós somos apenas os dispenseiros, somos aqueles que vamos levar, que vamos cooperar com a expansão do reino de Deus. Tome isso como verdade para a sua vida e que você possa despertar no seu coração a missão que você tem de ser esperança para quem precisa. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom dia na presença do nosso Deus.